Chega mais! Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site f1mania.net. Nesse episódio vamos falar bastante dos brasileiros que competem no Endurance, na categoria IMSA, que é a principal categoria de corridas de longa duração dos Estados Unidos, da América do Norte, e também dos brasileiros que estão no caminho para a Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2. A gente tem bastante assunto aqui porque a gente teve brasileiros ganhando corridas, inclusive, nesses dois continentes, na América do Norte, no Endurance, com o Elinho Castro Neves, e também na Europa, no Road to Fórmula 1, com Gianluca Petekoff. Eu sou Alexandre Grunwald e estou nessa com meus parceiros Felipe Giacomelli e Leonardo Masson. Felipe, começo promissor para o nosso querido Gianluca Petekoff, né? Fala, Grum. Fala, Léo. Olha, não podia ser um fim de semana melhor. Vitória, liderança do campeonato. E é isso aí. Agora os outros que tem que correr atrás dele. É isso aí. Foi, inclusive, a única corrida que ele não foi ao pódio foi, inclusive, uma corrida de recuperação, que ele foi tocado, foi lá para trás e terminou em quarto lugar. Então a gente pode esperar um campeonato muito forte do Gianluca, que é um pilotaço. Leonardo Masson, enfim, tivemos aí a vitória de Hélio Castro Neves na IMSA. Tava demorando, tava batendo na trave essa vitória que enfim chegou, né? Fala, Grum, Felipe, você que está acompanhando a gente. Pois é, estava batendo na trave essa vitória do Hélio. Ela veio lá em Elkhart Lake no último domingo. Uma vitória bastante interessante, ele dominou a corrida, né? E conseguiu uma das ultrapassagens mais bonitas da temporada até então. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Isso aí, eu considero até uma das mais bonitas da temporada do automobilismo como um todo, não falando apenas da IMSA, né? Foi um belíssimo passão do Hélio Castro Neves e agora a gente tem um cenário bem interessante para discutir a respeito do futuro dele também. Bom, então chega mais, a gente está começando a nossa viagem mundo afora. E essa nossa viagem começa justamente pelos Estados Unidos. A gente fala Road America, que é o nome atual que essa pista tem, mas a galera que acompanha automobilismo há alguns anos conhece lá como Elkhart Lake, pista clássica, pista que teve grandes corridas da Indy nos anos 90, que a gente tem muita história para contar dessa pista, e que nesse fim de semana passado recebeu a IMSA, a principal categoria de endurance da América do Norte, e teve brasileiro no pódio na primeira posição e também na terceira posição. A dupla Pipo Derani e Felipe Nasser foi ao pódio, terceiro lugar, e a vitória ficou com Hélio Castro Neves correndo em parceria com o norte-americano Rick Taylor. Gente, que corridaça, né? Nós três assistimos essa corrida, foi sensacional, prova de 2 horas e 40, só que chegou faltando 45, 50 minutos, caiu um pé d'água, mudou tudo. Foi aquele furdunço, teve bandeira vermelha e o Elinho andou muito forte, tanto no seco quanto na pista molhada. Pois é, Grum, o Elinho andou muito forte, né? Liderou boa parte da corrida, ele e o Rick Taylor. O americano fez a pole position para a dupla da Penske com o protótipo Acura, né? E conseguiu andar na liderança durante boa parte. Depois o Elinho assumiu a pilotagem e herdou essa liderança. Veio a chuva e caiu para a segunda posição, e aí nesse final de corrida, já com muita chuva, a pista bastante molhada, ele conseguiu uma ultrapassagem linda sobre o Renger van der Zandt para conseguir a primeira vitória dele na temporada. Um resultado bem animador para o Hélio, está um pouquinho para trás na tabela de pontos, mas ainda com chance de campeonato, né? O campeonato ainda, essa foi só a quarta etapa, ainda vão ter várias provas durante o campeonato, e mostra que ele tá em forma, ele vive um bom momento, até dizem agora, né, surgiu aí nos últimos dias a possibilidade dele tentar voltar para a Índia, ser piloto, como piloto em tempo integral, né, como piloto em tempo integral, talvez fora da Penske, mas essa corrida desse final de semana mostra que ele está em excelente forma, assim, independente do campeonato que ele vier disputar no futuro. E também tivemos um bom resultado do Felipe Nasser e do Pipo Derani, o Pipo fechando a corrida, né,
conseguiram arrancar um terceiro lugar aí. O Pipo Derani e o Felipe Nasser, eles não tiveram exatamente um fim de semana dos sonhos, né? Foi alguns problemas com o protótipo Cadillac, eles não conseguiram um bom ritmo, mas no finalzinho, quando começou a chover, que ali vale mais o braço e tudo mais, o carro deles começou a crescer na corrida, inclusive chegou a ter um acidente, chegou a sair da pista, bater na barreira de pneus, voltou e terminou em terceiro lugar. Foi uma grande apresentação da dupla. E falando a respeito do Hélio, eu destaco a ultrapassagem que ele fez ali logo na parte final da corrida com pista seca ainda, que ele brigou com os carros da Mazda, saindo dos boxes, e ele fez um belíssimo passão por fora, que garantiu a liderança. E aí depois, quando começou a chuva, ele também teve que recuperar essa liderança, mandou muito bem. Felipe, é uma prova aí que pode ser fundamental, inclusive, para o futuro do Hélio, né? Porque o Léo mencionou agora a questão dele voltar para a Indy, tem essa chance, mas também essa separação da Penske com a Acura, que já foi oficializada pelo Roger Penske, em tese deixa o futuro do Hélio em aberto até na IMSA. Deixa sim. O Hélio deu uma entrevista logo depois da vitória, né, em Road America, que provavelmente a última corrida dele pela Penske na Indy vai ser agora em agosto, as 500 milhas, e depois ele tem acho que mais 4 ou 5 corridas na IMSA, e aí é procurar um novo emprego. E é curioso, né, porque são 20 anos de Hélio na Penske. Se você for pensar, de repente tem gente que está nos escutando agora, que quando nasceu, o Hélio já era piloto da Penske, e agora ele vai ter que procurar uma nova equipe, de repente, mudar até nessa categoria, voltando para a Indy, que são 3 anos afastados, e o campeonato também mudou, né? Chegou um novo carro, chegou a Aeroscreen, coisa que o Hélio não estava habituado. Mas ele é um piloto veterano, ele já ganhou 3 vezes em Indianápolis, acho que foi vice mais 3 vezes por lá, então ele traz muita experiência para qualquer equipe. Não tem nenhuma especulação, nenhum boato que aponte ele para um determinado time, mas talvez a única equipe assim que não precise dele nesse momento seria a Ganassi, que está muito acertada, né, com Scott Dixon, com os outros 2 suecos. Mas se for pensar da Carlin, que tem um carro em aberto e fazendo bons resultados esse ano, a Andretti, que precisa de um líder, alguém para se firmar, enquanto o Rossi e o Herta eles estão se desenvolvendo, toda a equipe do grid gostaria de ter um piloto do talento do Hélio. É isso aí, é um piloto que, apesar da idade, um piloto que tem 43 anos de idade, ele é um piloto que tem muita bagagem, tem muito repertório. A gente percebe, até pela ultrapassagem que eu mencionei, a gente percebe o repertório dele, a coisa de se antecipar. Ele percebeu um adversário pressionando ele, o que ele fez? Ele resolveu o problema, ele deixou o piloto que estava à frente dele, entre os dois, fez uma manobra sensacional. Então o Elinho é um piloto que ainda tem muito a dar, é um piloto que pode sim agregar alguma equipe da Indy, pode agregar alguma equipe de ponta da IMSA, onde ele tiver um cockpit ele vai mostrar serviço. Então vamos ouvir o Elinho, que falou a respeito dessa vitória em Elkhart Lake, ou Road America, como você preferir. Pois é, galera, foi uma corrida incrível. Ricky Taylor fez um excelente trabalho desde o começo, com a pressão do pessoal da Mazda, e não só durante a corrida, mas no final de semana, colocando na pole position. E aí, quando eu entrei no final, obviamente também estava sofrendo uma pressão muito grande do pessoal da Mazda, mas veio a chuva, a gente perdeu a liderança por um pouquinho, e quando veio na chuva, o pessoal da Acura trabalhou muito bem. Inclusive nós aprendemos várias lições no ano passado e esse ano também em Daytona, quando a gente teve a primeira corrida largando no molhado. Então me ajudou muito a ter confiança no carro e poder, né, passar o pessoal e vencer essa prova. Então faz muito tempo que a gente não ganha, mas graças a Deus a parte ruim do campeonato já passou e agora vamos para a próxima. Valeu! Valeu, Elinho, valeu. Tava batendo na trave, rapaz. A gente torceu muito aqui, a gente ficou muito feliz e a gente espera que você possa estar na briga por esse título, porque a Penske com a Acura fez uma grande parceria. A gente já viu grandes desempenhos dessa parceria no ano passado. Estava devendo uma boa apresentação nesse ano e você é um cara com muita competência para representar essas duas marcas aí. Léo, esse pódio da dupla Felipe Nasser e Pipo Derani também é importante em termos de campeonato. Um resultado bastante importante, viu, Bruno? Porque o Pipo aparece agora em 5º lugar, a gente sempre lembra, né, por conta do Nasser não ter disputado a segunda corrida do ano em Daytona, ele tem uma pontuação diferente do Pipo, né, o Pipo tem alguns pontos a mais,
Mas o fato é que o Pipo aparece em quinto no campeonato, mas só 7 pontos atrás das duas duplas líderes, né? A gente tem agora o Ryan Briscoe e o Ranger Van der Zandt, além do Oliver Arves e o Tristan Nunes, aparecendo com 92 pontos, e ele conseguiu descontar essa diferença, e agora aparece com 85. O campeonato está bastante aberto, talvez o Pipo e o Nasser sejam a dupla mais forte de todo o grid da IMSA, né, na categoria dos protótipos, então tem muito campeonato pela frente, vai brigar pelo título, a gente acredita que que ele vai chegar ao final do campeonato brigando ali pelo título. Isso aí. Dos Estados Unidos a gente viaja para outro continente. Bora para a Europa. Dos Estados Unidos chegamos à Europa. Estamos em Missano, na Itália, para falar da vitória, do bom começo de campeonato do Gianluca Petekoff na Fórmula 3 europeia, que a gente chama também de Fórmula Regional Europeia. Enfim, tem um nome oficial, é Fórmula Regional Divisão Europa. Um nome um pouquinho complicado, a gente simplifica aqui chamando de Fórmula 3 Europeia, e porque não podemos confundir com a Fórmula 3 FIA, que corre na preliminar da Fórmula 1 junto com a Fórmula 2. Então, nesse campeonato, que é um campeonato muito forte, um campeonato que está ali em paridade com a Fórmula Renault também, e que é acima da Fórmula 4, o Gianluca Petekoff, estreando nesse tipo de carro, ele que vem de um vice-campeonato na Fórmula 4, fez um começo de campeonato sensacional, ganhou, é líder do campeonato. Felipe, já deu o cartão de visita que ele precisava para um ano que demorou para começar e que deve ter mexido também com a cabeça do piloto que estava mudando de categoria. Agrum, quando o piloto começa vencendo é diferente, né? Ele já fica um pouco mais tranquilo, tira a pressão dos ombros, já consegue focar um pouco mais no trabalho e aí os resultados começam a chegar. E o próprio Petekoff, né? Ele começa 2020 um pouco pressionado, porque ele corre pela Prema, que é disparado a melhor equipe da Fórmula Regional. Então o objetivo é o título, né? Não dá pra falar que é pra brigar ali pelas primeiras colocações. Isso que a gente vem depois de um terceiro ano consecutivo que a gente fala, o Petekoff é favorito, o Petekoff é favorito. Bateu na trave ano passado, em 2018, como ele era estreante, então ele ficou um pouquinho longe da briga pelo título, dá pra entender, mas agora acho que chegou um pouco o momento de mostrar resultado, né? E ele deu uma entrevista hoje, acho que pra imprensa brasileira mesmo, e ele falou que ele não tem orçamento pra temporada completa, apesar do apoio da academia da Ferrari e da patrocinadora que segue ele desde o kart. Então, ele conseguir resultados agora nesse começo de ano é muito importante também para ou esses patrocinadores que já acompanham ele colocar mais dinheiro e fazer ele terminar o campeonato, ou também para garantir a carreira dele, né? De repente, um pulo sendo campeão esse ano, poder dar um pulo para a Fórmula 3, a Fórmula 3 da FIA, né? Que você explicou muito bem a diferença dela para a Fórmula Regional, ou, não sei, para outros campeonatos onde ele possa querer correr. Vamos ouvir o Gianluca sobre essa etapa de abertura, né? Rodada tripla, em que ele teve uma vitória, saiu líder do campeonato. Fala, Gianluca! Fim da primeira etapa do campeonato aqui em Misano, fim de semana excelente para nós, terminando com uma vitória na corrida 3, juntando também segundo lugar na corrida 2 e uma recuperação excelente na primeira corrida, vindo de último para quarto, depois de um toque na largada. Muito feliz com o resultado, com a performance, tanto na classificação, brigando pela pole, quanto nas corridas. A equipe, o carro estava sensacional o fim de semana inteiro. Só o começo, continuar trabalhando, continuar evoluindo e quem sabe no fim do ano a gente vai nessa posição de novo. Abraço! É só o começo de temporada, mas não deixa de ser um começo animador, ainda mais com tudo isso que a gente está falando, né? Ele é um piloto da academia da Ferrari, é um piloto que tem uma cobrança a mais, né, Léo? Que tem olheiros em cima dele, então ele precisa começar bem o campeonato. Pois é, né? Apesar, eu sempre sou partidário daquilo que na base você talvez não precise ser campeão, mas você tem que fazer bons resultados, você tem que demonstrar desempenho. E sendo de uma academia de equipe de Fórmula 1, essa responsabilidade aumenta muito, né? Agora, de qualquer forma, o início do campeonato do Gianluca é bom pela liderança do campeonato que ele tem, mas também por conta dos pilotos que ele enfrenta na Fórmula Regional. A Fórmula Regional não tem um grid tão grande nessa temporada, mas tem alguns pilotos que a gente bate o olho e já reconhece, né?
o Arthur Leclerc, por exemplo, irmão do Charles Leclerc, piloto da Ferrari na Fórmula 1. Você tem o Yuri Vips, que está disputando o campeonato da Fórmula Regional, pensando nos pontos da superlicença. Ele precisa ser vice-campeão para conseguir completar os 40 pontos e ter a superlicença da Fórmula 1. Você olha para o grid e tem a Jamie Chadwick, que venceu o campeonato da W Series no ano passado e que já é ligada à Williams. Então, além do resultado, né, da liderança, da vitória, ter um moral alto por conta desse bom início de campeonato, ele conseguiu os resultados contra pilotos que são reconhecidamente fortes, né? E isso também é bastante importante para um começo de ano. E, Léo, quando a gente vê tantos adversários assim fortes para o Petekoff, também tem uma questão de estratégia no campeonato, né? Porque, como é um grid bem enxuto, a gente tá falando de 10, 11 carros por etapa, um abandono vai custar muito depois. Porque, olha só, se o piloto ele ganha uma corrida, ele marca 25 pontos. Se ele abandona, ele não marca nenhum. Mas a diferença do primeiro para o segundo colocado, ela é de 7 pontos. Então, o que isso quer dizer? Que se um piloto abandonou, ele tem que ganhar 4 corridas, e o cara que ganhou a outra corrida tem que ser segundo 4 vezes para inverter a ordem. Em um campeonato de tiro curto, a gente está falando de uma agenda condensada por pandemia, esse tipo de recuperação ela fica mais difícil. Então, para o Petekoff foi bom fazer uma primeira etapa, com vitória, com um pódio e uma corrida de recuperação, e além disso ele viu os dois adversários mais fortes dele, o Leclerc e o Vips, sofrerem acidentes em uma das etapas e não completarem uma corrida. Então, nesse primeiro desafio, nesse primeiro combate, digamos assim, o Petekoff saiu ganhando em dobro. Eu considero realmente que a estratégia vai pesar muito nesse campeonato, porque com pouca gente, apesar de ser um grid pequeno, um grid de muita qualidade, é o famoso qualidade versus quantidade. Tem grids que a gente tem 30 e poucos pilotos, mas que a gente tira ali um extrato de bons pilotos na faixa de 7, 8. Na Fórmula 3 regional europeia, a gente tem um grid muito forte no todo, né? O grid está muito bom realmente. E eu acredito que vai ser um bom aprendizado para o Gianluca esse ano. Isso vai contribuir bastante para que ele possa evoluir ainda mais como piloto. Ele que já é um piloto que mostrou bastante talento do kart, disputou o Mundial de Kart, ali bateu na trave para ganhar o Mundial de Kart também. Foi o melhor estreante 2 anos atrás na Fórmula 4 italiana, que é dificílima, vice-campeão no ano passado. Então tem tudo para ele evoluir também. E é bem observado essa coisa de você pensar estrategicamente o ano, porque um abandono pode custar bastante. Da Itália, vamos seguir a nossa viagem na Europa, agora para a Inglaterra. Seguimos a nossa viagem mundo afora na Inglaterra, na Grã-Bretanha, Silverstone, o templo do automobilismo, que recebeu no fim de semana passado a Fórmula 1 para o GP da Grã-Bretanha, com suas categorias suporte, a Fórmula 2 e Fórmula 3, e recebe no próximo fim de semana mais um GP de Fórmula 1, esse comemorativo, o GP dos 70 anos do 70º aniversário da Fórmula 1, que nasceu em Silverstone, teve sua primeira corrida da história em 1950, justamente nessa pista, e que vai ter novamente Fórmula 2 e Fórmula 3, e a gente vai ter os brasileiros competindo. Temos 3 brasileiros competindo na Fórmula 2, 2 brasileiros competindo na Fórmula 3, todos eles em seu ano de estreia nas respectivas categorias, e por isso todos eles também estão encontrando percalços nesse começo de campeonato natural. Mas a gente teve um destaque muito bacana, Léo, nessa prova de Silverstone, fim de semana passado, que foi a pole position do Felipe Drugovich, um carro que não é um carro para brigar ali na frente. A gente percebe pelo ritmo de corrida, isso é muito claro no ritmo de corrida, principalmente na primeira parte da prova, que não tem um carro para brigar lá na frente, mas ele já tinha feito primeira fila e agora fez pole position. A estrela do menino Felipe Drugovich começa a brilhar, começa a ser vista pelos olheiros da Fórmula 1. Pois é, Grum, até eu vi em algum lugar, eu vou ficar devendo agora onde foi que eu vi isso. Se você pegar a principal categoria de acesso à Fórmula 1 nos últimos anos, o Drugovich é o primeiro brasileiro a ter vitória e pole position na temporada de estreia desde o Ricardo Sferafico na Fórmula 3000. Então isso mostra bastante o quão habilidoso que ele é, né, a capacidade dele, que ele vem demonstrando com esse carro durante essa temporada, né? A volta da pole dele foi um negócio espetacular, veio no finalzinho do treino classificatório na sexta-feira.
colocou muito tempo em relação ao segundo colocado, e aí as corridas acabaram não sendo tão boas assim. Mas apesar de ser deve ter conquistado um 7º lugar na primeira corrida, um 6º na segunda, ele conseguiu descontar a diferença para o Robert Schwartzman, né? O líder do campeonato não pontuou no final de semana. Então ele aparece ali a 36 pontos. Eu penso para o Drugovich, em termos de campeonato, o negócio é ficar próximo ali dos líderes, ficar na balada ali dos líderes próximo, que quem sabe ele consegue no final do campeonato terminar ali de repente entre os 5 primeiros, entre os 4 primeiros, conseguir uma pontuação alta para a superlicença, apesar de ele não ser ligado até hoje, né, ainda não ser ligado a uma academia de Fórmula 1, mas de repente ele já consegue resolver a pontuação de superlicença já nesse ano. É importante ele se manter próximo dos líderes, né? 36 pontos não é tão próximo assim, mas ele aparece perto, né? O campeonato está um pouco embolado lá, e se manter próximo para conseguir a maior pontuação possível pensando em superlicença. Eu vejo que ele tem uma questão aí da pressão, apesar de ser um estreante, né, que ele não se coloca pressão e ele não tem pressão de muita gente também, porque, por exemplo, na Fórmula 3 nós temos 2 brasileiros, ambos pertencem a academias de equipes de Fórmula 1, então você já imagina a pressão que existe aí só de você saber que você tem uma meta para o seu fim de ano, que você precisa chegar lá e botar um relatório na mesa do seu chefe e falar assim, olha, eu terminei no top 3 como você pediu. Então, o Pedro Piquet, por exemplo, que está na Fórmula 2, apesar de ser um estreante também como o Felipe Drugovich, carrega um sobrenome famoso, então também é uma pressão. Então, é uma questão que a gente vê na Fórmula 2, por exemplo, a gente tem um Deletrat, um Schumacher, um Piquet e um Alesi, que são filhos de pilotos que competiram na Fórmula 1 nos anos 80 e 90. Então, o Felipe Drugovich não tem, Felipe, essa pressão em cima dele, não tem esses olhos em cima dele, essa pressão natural por resultado. Eu acho que isso também está ajudando esse começo dele, né? O Grum, acho que a situação para ele foi a oposta. Ele subiu para a Fórmula 2 no momento em que as pessoas olhavam o desempenho dele do ano passado na Fórmula 3, ele só somou pontos em uma corrida, né, de 2019, com um certo ceticismo, né? Por que esse piloto está subindo agora? Não era melhor fazer mais um ano de Fórmula 3, de repente para uma equipe melhor do que a Carlin, quem foi a que ele competiu no ano passado? E essa dúvida, assim, durou um treino classificatório, porque aí ele foi para a Hungria e largou na primeira fila. Mas tudo bem, primeira etapa do ano, muita gente não espera que na primeira etapa todo mundo tá com o carro acertado, ainda mais numa temporada igual 2020, totalmente atrapalhada, né, pela questão da pandemia. Mas aí veio o Silverstone, e de novo o Drugovich tá largando na primeira fila. E foi o pole, né? Não foi primeira fila, segundo lugar. Então, é o raio que cai 2 vezes no mesmo lugar, e aí a gente olha e fala, não é sorte. Não é porque as estrelas se alinharam. Ele tá tendo um ótimo desempenho com uma equipe que não era esperada para estar brigando com as primeiras colocações, que é a MP. Pelo contrário, a equipe foi montada, talvez pensando em levar o companheiro do Drugovich à luta pelo título, né? O parceiro dele é o japonês Nobuharu Matsushita, que é piloto de fábrica da Honda. Ele tinha proposta para correr no Japão defendendo a Honda e falou, não, eu quero voltar para a Europa e quero os pontos da superlicença para chegar na Fórmula 1. E até agora o que a gente está vendo é o domínio do Drugovich dentro da equipe. Ele está se classificando, mas muito, muito melhor que o Matsushita. E nas corridas o desempenho do japonês é um pouquinho melhor em termos de ritmo, mas como ele larga tão atrás, ele não chega nem perto do brasileiro. Tanto que a diferença de pontos entre eles, o Matsushita tem nem 10 pontos marcados nesse ano, o Drugovich só com a pole em Silverstone somou 4, né? Já são 41, se não me engano. É isso, a MP inclusive fez uma brincadeira ali no Twitter quando a Racing Point ficou sem piloto, porque o Sérgio Pérez testou positivo para a Covid-19, não pôde disputar o GP da Grã-Bretanha, e aí ficou aquela coisa de quem vai substituir e tal, e o Felipe Drugovich entrou na brincadeira, falou I'm ready, e a equipe MP respondeu, no, you are not, dizendo, não, você não pode, né, você não pode ir lá. E aí foi engraçado que essa brincadeira rendeu bastante meme, né, a gente brincou muito com isso, mas ele mostrou que pode não estar pronto realmente, pode não estar livre para disputar a Fórmula 1, porque ainda tem um compromisso com a MP, mas que está se preparando muito bem para chegar à Fórmula 1. E fazendo justiça também aos outros brasileiros, a gente tem que considerar que as 3 equipes, né, onde eles estão, a Charusca, onde corre o Pedro Piquet, a Campos, onde corre o Guilherme Samaia,
e a própria MP, onde corre o Filipe Drugovich, não são equipes que disputam título, não são equipes com equipamento para disputar título, para andar lá na frente e disputar vitória com regularidade. Então é natural que os brasileiros não estejam nas primeiras posições nesse momento. Mas, de fato, a gente ressalta que o desempenho do Drugovich está sendo relevante e não chega a ser uma surpresa diante do que a gente conversou a respeito do retrospecto dele. Ele vem no ano passado de uma temporada ruim, mas foi uma temporada ruim da Carlin. A equipe Carlin como um todo, ela não andou. Teve, assim, deu um bug no pessoal lá, a equipe Carlin, que é vitoriosíssima, não conseguia classificar um carro entre os 15 primeiros, foi um horror aquela temporada. Então nem o Filipe Drugovich, nem outro companheiro dele chegou a andar direito. Mas se você olhar desse ano para trás, o Filipe Drugovich ganhou a Eurofórmula Open com um pé nas costas, com 14 vitórias em 16 corridas, disputou título da Fórmula 4 alemã, que é dificílima, e teve ali uma quebra no final que comprometeu, porque senão ele teria sido campeão. Disputou o Mundial de Kart, foi campeão brasileiro de kart, então é um piloto com um histórico muito bom, é um piloto que, pra gente que acompanha categorias de base, que acompanha o que os brasileiros fazem mundo afora, não chega a ser tão surpreendente assim. Para o pessoal que está conhecendo agora, que chega apenas a esse funil Fórmula 2, Fórmula 1, o pessoal que conhece só a turma que já está chegando, pode ter sido surpreendente, mas para a gente nem tanto. Filipe Drugovich é um baita de um talento. Léo, o que a gente espera dos brasileiros, principalmente o pessoal da Fórmula 3, que ainda não pontuou bem nesse ano, para as próximas corridas? A gente tem uma sequência aí, vai ter bastante corrida nas próximas semanas para eles. Pois é, o pessoal da Fórmula 3, a gente espera que eles consigam aí recuperação nesse final de semana, né? A gente teve o Igor sofrendo problemas no final de semana passado, o Enzo acabou sofrendo um pouquinho com o ritmo do carro, mas eles repetem a etapa de Silverstone nesse final de semana, né? Assim como a Fórmula 1 e a Fórmula 2. O Enzo vem apresentando evolução, apesar dessa última etapa dele ter sido ruim, né? Mas ele vem apresentando evolução com o carro. E o Igor, né, sempre que ele pode, sempre que não acontece nada, ele é o piloto com mais ultrapassagens durante as corridas. Então, apesar de eles ainda não terem pontuado, a expectativa para eles é das melhores. Se eles conseguirem ter uma classificação boa na sexta-feira, eles podem brigar por pontos, sim. Tem demonstrado evolução, e o fato deles voltarem a correr em Silverstone nesse final de semana pode ajudá-los. Ok, todos eles vão correr em Silverstone novamente, mas eles podem de repente encontrar alguma coisa e conseguir um desempenho melhor aí, principalmente na classificação, para ajudá-los nas corridas. E além desses brasileiros que competem na Fórmula 3 e na Fórmula 2, preliminares da Fórmula 1, tem outros brasileiros competindo aí nas próximas semanas. A gente vai ter bastante corrida de categoria de base. Tem aí o Caio Collet, que a gente fala da Fórmula Renault, fala bastante dele. Tem o Gianluca Petekoff, que a gente mencionou nesse episódio aqui, na Fórmula 3 regional europeia. E tem outras categorias aí para a gente prestar atenção mais para frente aí, ao longo desse segundo semestre, não é, Felipe? Tem Swingrum. Esse ano agora, né, ficando mais curto, começando em agosto, para valer, a gente vai ver nos próximos 4 meses muitas e muitas categorias dividindo a pista nas próximas semanas, cheia de brasileiros. Esse final de semana, a gente teve também a Fórmula 4, na Itália, categoria que corre como preliminar, né, da Fórmula Regional, onde a gente falou do Petekoff, e tem um brasileiro lá, é o Gabriel Bortoleto. O sobrenome talvez muita gente agora tenha reconhecendo, né, Bortoleto é o cara da KTF. Não, ele é o irmão do dono da equipe. Mas na Europa, ele tá fazendo a estreia dele nos monopostos, ele vem de uma carreira muito, muito forte no kartismo. Há alguns anos, quando o Caio Collet saiu do kartismo e foi para a Fórmula 4, aí o Bortoleto virou o principal piloto do país no kartismo, conseguiu pódio em Mundial de Kart, e ele está cercado de expectativas. Só que ele tem um páreo duríssimo nessa temporada, que ele compete em uma equipe Prema, cheia de outras estrelas do kart. Ele tem um dos companheiros dele, é o sueco Dino Beganovic, que faz parte da academia da Ferrari. O outro é o Sebastian Montoya, filho do Juan Pablo Montoya. E o terceiro piloto da equipe chama Gabriele Mini. Esse a gente tem que ficar de olho nele, porque o empresário dele é o Nicolas Todd, que é o mesmo do Charles Leclerc, do Caio Collet e do Felipe Massa. E quando o Nicolas Todd decide investir em um piloto ali, é porque tem talento. Nesse fim de semana, o Bortoleto teve 2 sétimos lugares com o melhor resultado, e a expectativa é que ele avance posições, porque ele fez uma boa pré-temporada. Ele nunca foi o mais rápido, mas sempre esteve ali na briga entre os 3, 4, 5, então vamos ver como ele vai sair conforme ele vai ganhando experiência. E teve a Fórmula 3 inglesa, eu falei aqui rapidinho no fim do episódio passado, com o Guilherme Peixoto, que está fazendo transição, né, da Fórmula 4 dos Estados Unidos para Inglaterra.
Isso aí, muita gente pra gente torcer nesse segundo semestre, bastante gente, então fiquem de olho nos brasileiros que estão competindo mundo afora. Antes de encerrar esse podcast, eu lembro para você que esse conteúdo também fica no YouTube, no canal F1 Mania no YouTube. Siga F1 Mania nas redes sociais, @site F1 Mania em todas as redes sociais, e siga a gente também. Já já a gente passa aqui os nossos endereços eletrônicos, como você encontra a gente para interagir, para falar sobre os brasileiros que estão competindo mundo afora. Chegando ao finalzinho da nossa 13ª edição, agradeço o Léo Marsum e Felipe Giacomelli pelo papo. Léo, tem brasileiro na pista correndo prova de longa duração nesse fim de semana também, né? Pois é, Grum. Aliás, o que não tem faltado nos últimos tempos é brasileiro na pista, né, com a volta das corridas. Mas a gente destaca a participação do Marcos Gomes na segunda etapa da temporada do European Le Mans Series. O Marcos vai correr lá em Spa-Francorchamps com uma Ferrari da equipe Kessel, e vai ser a estreia dele nessa temporada, né? O Marquinhos fechou o restante do campeonato para correr lá na Europa, sempre nas categorias de Gran Turismo, né, sempre na divisão de Gran Turismo, defendendo essa equipe que corre com a Ferrari. Então a gente deseja boa sorte para o Marquinhos aí, nessa empreitada dele, ele que vai se dividir entre o AE/LMS e a Stock Car. Bom, quem quiser nos seguir nas redes sociais, é só procurar por Leonardo Marçom, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. Me segue que eu sigo você também, cara. Então fica o convite aí, quem quiser acompanhar tudo, estou nas redes aí. Sigo de volta e troco likes. Leonardo Marçom destacou o Marquinhos aí, que teve também dificuldade para entrar na Bélgica, como vários brasileiros também competindo no exterior. Kiko Porto, que chegou a perder uma etapa da USF 2000 porque não conseguiu entrar nos Estados Unidos. O mundo vai tentando voltar ao normal, meio que aos trancos e barrancos, mas a gente tem brasileiros representando a gente mundo afora também no próximo fim de semana, rumo à Fórmula 1, né, Felipe? Tem mesmo, Grum. Tem Roberto Faria, piloto que estreou na Fórmula 4 no ano passado. Nesse ano ele está disputando, aliás, o campeonato de novo, está mais experiente e com a expectativa de brigar por melhores resultados. Já teve uma rodada do campeonato, ele teve um pódio e uma pole position, e ele não é favorito ao título, mas a expectativa é que ele brigue lá em cima, né? Então vamos ver nesse fim de semana, que é em Brands Hatch, se ele consegue melhorar os resultados dele e quem sabe se aproximar da liderança do campeonato. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Felipe Giacomelli no Twitter, no Instagram, ou entrar no meu site, onde eu coloco a agenda da velocidade com os horários, resultados e onde assistir as principais categorias das corridas, né, das principais categorias do automobilismo mundial. Para acessar é só entrar em felipegiacomelli.com ou procurar nos links que estão nas minhas redes sociais. E também um aviso muito importante: a gente não recebeu mimos até agora, então quem quiser mandar mimos pra gente, é só acessar a caixa postal aqui que tá na descrição do podcast e enviar para esse endereço. É isso aí, seguimos esperando os mimos de Felipe Giacomelli. Bom, gente, eu destaco também que a gente tem a Fórmula E fazendo a sua decisão, né? São 9 dias de competição, 6 corridas, 3 circuitos, todos no mesmo local. A gente vai falar bastante sobre isso, então deixa acabar esse campeonato, a gente vai fazer um balanço, um resumão sobre tudo isso, porque tem, além do Lucas de Graça, do Felipe Massa e do Sérgio Sete Câmara competindo na Fórmula E, a gente vai ter o Cacá Bueno e o Sérgio Gimenez competindo no Jaguar Pace Trophy, que faz a preliminar, categoria de carros de turismo elétricos, que faz a preliminar da Fórmula E. A gente vai falar bastante sobre isso também. Bom, Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport, que ele já fez aí a sua menção, o seu merchandising. O Leonardo Marçom escreve no site F1 Mania, também nas plataformas digitais da revista Racing. E eu, Alexandre Grunwald, estou no ar pelo YouTube com o canal Fórmula Grum, trazendo bastidores do esporte a motor. Então, siga-nos, acompanha a gente, vai lá no Twitter, conversa com a gente, vamos falar sobre os brasileiros que estão competindo no mundo afora e acompanhe também os outros podcasts do F1 Mania. A gente tem o Full Gas Podcast da dupla Gabo Carvalho e Gabriel Lima, que fala sobre MotoGP, momento conturbado do campeonato aí, tá interessante a gente acompanhar tudo. E tem também o F1 Mania em Ponto, com Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, falando diariamente, segunda a sexta, falando sobre automobilismo, um conteúdo mais factual. E para ficar por dentro do esporte a motor, das notícias do esporte a motor, acesse
f1mania.net. Agradeço mais uma vez aos amigos Léo e Felipe que bateram esse papo comigo aqui, falando a respeito dos brasileiros que estão competindo mundo afora, e agradeço a você que também nos acompanhou. Forte abraço e até a próxima edição.